senhores telespectadores, estou na vila de Povoação. Chama-se só Povoação, mais nada. Chama-se Povoação e isto tem uma história. Foi exatamente aqui, junto deste mar, que há 550 anos chegaram os navios que traziam o Gonçalo Velho e os seus companheiros que vinham povoar a ilha de São Miguel. Foi a igreja de onde lhes falo, fica a 20 metros do mar que bate nas rochas. Foi a primeira ermida, naturalmente esta que vêem é já uma reconstrução do século XVII, mas são ainda visíveis os vestígios da primeira igrejinha do século XV, construída logo que chegaram. E chamava-se Povoação por uma razão. Povoação quer dizer povoado em toda a ilha. E creio que nos Açores não havia outra, bastava dizer Povoação. Era aqui. Naturalmente que esta povoação teve uma vida que não foi longa, porque isto não tem porto, é um mar perigoso. Ainda aí hoje estão os vestígios de quem se aventura muito nele. O navio que estão a ver é um barco grego que o ano passado se aproximou demais de Povoação. E aqui, desta pequenina enseada, rodeada de falésias altas, os portugueses de Gonçalo Velho partiram através de vários caminhos. São as sete lombas de Povoação, parecem 7 dedos da mão a penetrar o interior da ilha. Partiram armados de uma enxada especial que as condições da ilha adaptaram. Eu tenho aqui esse tipo de enxada primitiva. É uma enxada com um cabo muito curto, o que obriga naturalmente a muito maior força no seu emprego e com uma enorme inclinação do cabo em relação ao ferro, porque o terreno que eles iam desbravar era o terreno das montanhas em declives enormes. Justamente este ângulo é proporcional ao declive da Terra. Começou, portanto, aqui há 550 anos a extraordinária epopeia coletiva que é o povoamento português na ilha de São Miguel. Uma professora primária que há muitos anos ensinava na escola primária da Povoação dizia aos seus alunos que aquelas 7 lombas eram os 7 braços do polvo que acabaria por abraçar toda a ilha. E realmente é uma imagem feliz, como os professores primários sabem encontrar. Foi assim mesmo. Aqueles portugueses, durante anos e anos, progrediram na crista das serras para pouparem a terra do Val, mas não encontraram senão terras magras, pobres, pedregosas, e demorou muitos anos até que, finalmente, julgaram ter descoberto o lugar ideal para a implantação da cidade. Essa vasta região semiplana que vemos agora na nossa frente, terra que parecia a melhor para construir a cidade do futuro e para plantar as searas de que viria o pão que haviam de comer. Foi assim que nasceu Vila Franca do Campo, justamente do Campo do Pão. Vila Franca, na qual, neste momento, nos encontramos. Simplesmente, essa avançada dos portugueses pelo interior da ilha não era apenas contra a dureza do terreno, era também contra os perigos de uma natureza vulcânica que então se encontrava em plena atividade. Todos sabem que os Açores são uma região de vulcões e o motivo que levou os portugueses a desembarcar aqui
só por volta depois de 1430 é que, precisamente, se os Açores eram conhecidos há muito tempo, eram considerados uma terra inabitável, uma terra de vulcões em plena atividade. Há factos em que os historiadores mal têm reparado, mas que são muito significativos. É verdade que nos mapas na Idade Média aparecem representadas as ilhas açorianas. É, mas têm outros nomes. Por exemplo, aqui São Miguel chamava-se nessa altura a Caprária, a Ilha Cabreira. Mas a terceira aparece em vários mapas com este nome, Brasil. Brasil quer dizer brasido, fogueira, terra em chamas. Se mais tarde se deu o nome de Brasil ao grande país nosso irmão, foi porque lá havia uma árvore cuja madeira tinha a cor das brasas. E que isto era assim resulta do facto de que num desses mapas a ilha do Brasil tem um nome muito mais expressivo. Vem designada como Ilha do Inferno. Era um brasido em chamas, o que os navegadores viam do alto mar. E quando os portugueses chegaram aos Açores, ainda durante a noite, eram montanhas em brasa, o que eles avistavam na crista dos montes. A sua avançada fez-se, portanto, contra o terror dos vulcões e julgaram encontrar aqui uma terra de paz. Julgaram, construíram a sua vila, uma vila onde não havia, é certo, um ancorador natural. Era o grande defeito. Havia terra para o pão, mas não havia porto para os barcos. Mas esse é outro aspecto que para mim me parece extraordinário do povoamento e da ocupação da terra açoriana. Mesmo diante da povoação existia a cratera de um vulcão extinto. A cratera era uma coroa de rochas que tinha no meio, portanto, um lago. Um lago no meio do mar. O que o português faz é serrar a escopro e a martelo uma das pontas da montanha, fazer uma abertura e construir aqui, no século XVI, o primeiro porto artificial dos Açores e não sei se da Europa. É justamente essa obra extraordinária de esse aproveitamento dos recursos, de fazer um porto de abrigo na intimidade de um vulcão, que os portugueses conseguem realizar na sua nova vila de Vila Franca do Campo. E então constroem a sua igreja, a Igreja de São Miguel. É esta igreja que dá o nome à ilha. Não como nos mapas antigos se chama mais a Ilha Caprária, quer dizer a Ilha Cabreira. Não, agora tem o nome de um santo, o santo da grande devoção do infante Dom Pedro, porque foi o infante Dom Pedro quem mandou colonizar a ilha. E constroem, exatamente ao gosto do tempo, estamos nos fins do século XV, uma igreja ainda de perfil gótico, como se pode ver por este portal junto do qual me encontro. A vila progride, as searas prosperam e é nessa altura o capitão mor da vila, um filho do Zarco Donatário da Madeira. Era o segundo filho, porque é claro que a capitania do Funchal não chegava para todos e o Zarco já tinha muito açúcar e muito dinheiro e comprou a capitania de São Miguel e deu ao seu segundo filho, ao Rui Gonçalves da Câmara. É o Rui Gonçalves quem vem aqui, quem faz Vila Franca, quem constrói a igreja, e Vila Franca é durante alguns anos considerada a capital da ilha de São Miguel. Simplesmente a força dos elementos estava contra os portugueses e em
1522, dá-se um estremecimento de origem vulcânica, uma montanha imensa desaba sobre a povoação que fica completamente soterrada. Um cronista do fim do século XVI, Gaspar Frutuoso, fala em 4.000 mortos. Eu sou muito cético quanto a esses números. 4.000 habitantes parece-me um número exagerado. De qualquer maneira, isto exprime que praticamente toda a população morreu. E o que os raros sobreviventes fazem é só isto. Voltam a escavar as camadas da cinza e da lava, reconstroem as suas habitações e vão procurar, uma a uma, as pedras da velha igreja de São Miguel, a que já há referência no testamento do infante Dom Henrique. E o edifício junto do qual me encontro é uma reconstrução feita no meado do século XVI, quando, portanto, o estilo, o gosto era completamente outro, estávamos já em plena Renascença. É uma reconstrução ainda de gosto gótico da primeira matriz que eles tinham construído e que tinha dado o nome à sua ilha. Eu penso que é um facto que não terá outro exemplo. Este de uma população ir escavar, rebuscar sobre as terras que soterraram a sua terra as pedras da sua matriz, para, uma a uma, a reconstruir, pelo menos na fachada, exatamente como a tinham construído. Mas Vila Franca, terra do pão, terra do açúcar, terra do abrigo natural, não estava destinada a ser a grande capital da ilha, porque bem perto daqui havia um ancorador natural e, apesar de toda a pertinácia dos vilafranquenses, as grandes naus que voltavam da Índia ou que vinham do reino, era ali que iam aportar. Começava o lento declínio de Vila Franca e ia começar a história de Ponta Delgada, que é a atual capital da ilha. A partir dos fins do século XVIII, mas muito especialmente depois da independência dos Estados Unidos da América, começa a fazer-se sentir sobre todo o arquipélago dos Açores uma grande influência, primeiro inglesa e logo a seguir norte-americana. Eu, para falar nisso, escolhi um lugar que me parece especialmente apropriado. É a luxuosa residência construída aqui em Ponta Delgada por um rico comerciante inglês, Thomas Wickling. Como veem, tem aqui a data da construção do edifício, é o ano de 1812. Ora, o que acontecia em 1812 em Portugal era isto. É o ano da terceira invasão francesa. Quem governava em Lisboa eram os ingleses, o exército inglês. A corte estava no Brasil. E é claro, se os ingleses governavam em Lisboa, governavam também nos Açores, tinham aqui as bases das suas esquadras das guerras contra Napoleão e faziam aqui a escala das suas ligações entre a América e a Inglaterra. Essa questão das ligações veio ainda agravar a dependência, porque foi, creio que em 1819, que começou, sem intermitências, a primeira carreira com paquetes a vapor entre Londres e os Estados Unidos. Ora bem, o primeiro vapor português que saiu do Tejo para vir aos Açores foi em 1858, portanto 40 anos depois. Claro que é nessas grandes carreiras constantes de paquetes a vapor que passam as pessoas pelas ilhas e fixa-se aqui um considerável número de ricos mercadores ingleses. Escolhi esta casa porque o homem que a construiu, o Wickling,
Tem uma história curiosa. Ele era inglês, mas foi com os pais para os Estados Unidos e voltou para aqui no tempo da Guerra da Independência. Seguia a causa da independência, apesar de inglês, e veio a ser, nem mais nem menos que, o primeiro cônsul dos Estados Unidos da América com os Açores. Portanto, ele marca, de certo modo, o início de uma influência que, a partir de então, foi cada vez maior dos americanos nos Açores. Uma influência que se exerce a muitos planos. Primeiro, são as ricas famílias açorianas que, animadas pelo exemplo dos mercadores ingleses aqui instalados, mandam os seus filhos estudar nos luxuosos colégios de Inglaterra. Voltam e constroem as suas casas, dessas mansões de estilo inglês que há aqui em São Miguel. A maioria nem foram construídas por britânicos, mas sim por gente da ilha que voltou com o gosto inglês. Depois há, sobretudo nas camadas populares, o resultado da imigração. Há um rápido desenvolvimento económico nos Estados Unidos, precisam de braços e os contingentes de imigrantes que saem todos os anos nos vapores e nos grandes veleiros a caminho dos Estados Unidos vai subindo de ano para ano. Essa imigração torna-se maciça e ainda hoje o é. Como sabem, há centenas e centenas de milhares de açorianos espalhados pelo mundo, mas sobretudo na América, e, claro, como não pode deixar de ser, essa influência reflete-se quer na vida interna dos Açores, por exemplo, a introdução da cultura da laranja, que é a última grande exploração agrícola açoriana do século passado, quer até nos problemas políticos das ilhas. Os Açores são uma importante posição estratégica e, portanto, são, no século XX, como já o foram no século XVI, um lugar cobiçado. Há por aí muitos testemunhos dos resultados dessa influência, ou que pelo menos podem de alguma maneira ligar-se com ela, e é claro que toda a gente sabe que hoje os Açores são, de certo modo, um ponto, um sustentáculo da grande ponte estratégica que liga os interesses dos Estados Unidos aos interesses europeus. Eu, em todo caso, não vou falar-lhes agora do futuro dos Açores, foi mais para lhes falar, como disse, na epopeia coletiva da ilha que aqui vim, mas gostava que a última imagem fosse precisamente sobre algo que exprime o contínuo e incessante crescimento desse povo e que, de certo modo, pode ser um símbolo do seu futuro. A partir de então faz-se o aproveitamento de todas as potencialidades económicas da ilha. Um aproveitamento que é feito naturalmente de acordo com os recursos naturais do solo e com as oportunidades oferecidas pelos mercados internacionais. O primeiro período é caracterizado pelo ciclo do trigo. Todos os campos aproveitáveis são utilizados para grandes searas e o chamado trigo das ilhas vai compensar durante muito tempo o eterno déficit cerealífero português. Mas é claro, os terrenos, sem a compensação dos adubos e dos fertilizantes, acabaram por se esgotar. Acontece o mesmo com o açúcar. Ao mesmo tempo que se semeia o trigo, aquele filho do Zarco da Madeira tenta repetir aqui o milagre do açúcar madeirense. Simplesmente o clima dos Açores não é igual ao da Madeira, é menos quente, é menos úmido e, portanto, o milagre aqui não aconteceu. Mas o açoriano não desistiu. É dessa altura a exportação em grande quantidade do pastel. O pastel é uma história bem curiosa. Era uma planta. Eu tentei encontrar um exemplar dessa planta, recorri às estações agronómicas, mas realmente não aparece nenhuma. Chamava-se pastel por uma razão. O português colhia, amassava em bolas redondas que faziam lembrar pastéis e isso servia
para fabricar uma tinta azul, que fez baratear extraordinariamente na Europa a tintura azul, até ao ponto de que o azul se transformou numa cor popular. E isso está ligado com este facto, como toda a gente sabe, nos finais do século passado e ainda no nosso tempo, e até agora nas blue jeans que os jovens gostam de usar, o azul é a cor popular, o resultado de uma popularização feita pela planta colhida há séculos pelos colonos açorianos. É também, começa cedo, a pesca da baleia, mas essa foi sempre difícil. Eu tenho junto de mim um livro, a Coreografia Açórica, feita por um cidadão açorense, em que se queixa de que havia aqui muitas baleias, mas a sua útil pesca é feita pelos americanos dos Estados Unidos, devido à incúria dos nossos governos. Reparem como os problemas são de sempre. Há 150 anos, a queixa de que as riquezas dos nossos mares são capturadas pelas nações que estão mais bem equipadas para a pesca. Em 1843, dá-se aqui um facto importante. Funda-se a primeira associação promotora da agricultura que existe em todo o território português. É uma novidade. E essa associação vai procurar recursos novos, plantas que possam substituir as antigas riquezas que estavam em declínio. Aparece a laranja. A laranja, aliás, vem do século XVIII, dizia-se até, era uma história de marinheiros que, ainda muito longe, não se avistava a silhueta da ilha e já pairava sobre as ondas o perfume dos imensos laranjais que cobriam todas as terras baixas. Depois da laranja vem o chá. A Associação Promotora contratou chineses, mandou vir da China técnicos chineses, e ainda hoje o chá é aqui uma produção muito importante. Vem o ananás, as estufas de ananás. No princípio do nosso século foram exportados para o norte da Europa, para a Rússia, para a Noruega, para a Alemanha, mais de 2 milhões de frutos de ananás. Hoje, a riqueza talvez mais importante, desde há 50 anos, é a riqueza pecuária. Essas serras estão cheias de grandes rebanhos de vacas leiteiras que proporcionam um enorme rendimento, quer sob o ponto de vista da carne, quer sob o ponto de vista dos laticínios. Há aqui importantes fábricas de laticínios. Eu não falei numa outra riqueza que é importante. É claro que é um pouco menos confessável, mas tudo quanto é verdade se deve confessar. É a riqueza do contrabando. Aí os Açores eram a escala obrigatória das grandes rotas marítimas que vinham da América para a Europa, da Índia, do Brasil, e então aqui faz-se muito contrabando. Estas grandes casas de Ponta Delgada ainda hoje têm uns subterrâneos que ligam diretamente as caves à praia. E por aí escoava-se muito do contrabando que se destinava à Europa e que, evidentemente, ficava aqui e era reexportado sem passar pela alfândega. É claro que isto tem um efeito. De certo modo, Ponta Delgada é um porto franco clandestino, mas isso, durante o século XVII e uma parte do século XVIII, dá imensos rendimentos à ilha. Eu penso até que talvez a explicação do espetacular barroco do basalto, do barroco açoriano, está ligada aos rendimentos proporcionados por esse Porto Franco. A inventiva do homem açoriano soube criar, porque as leis nunca o reconheceram. O que marca a maioria dos monumentos, não só de São Miguel, como de todas as outras ilhas açorianas, é o barroco. Um barroco vigoroso, exaltado, um barroco eloquente, esculpido no basalto. É claro que os primitivos monumentos religiosos eram muito mais simples, foram construídos ainda no século XV, mas posteriormente
foram transformados até ao ponto de se tornarem quase irreconhecíveis. Precisamente atrás de mim está uma igreja que se diz ter sido a primeira igreja construída em Ponta Delgada, a igreja de São Pedro. Deve ter começado por ser uma pequena matriz de silhueta ainda gótica, talvez já com algum recorte manuelino, mas como podem ver hoje é uma elegante, esbelta fachada barroca. E barrocas são todas as outras grandes igrejas desta ilha. Gostava que a Câmara lhes mostrasse, por exemplo, a matriz, a igreja matriz de São Sebastião, que foi também fundada ainda no século XV, depois foi muito acrescentada no tempo de Dom Manuel. Dom Manuel foi o rei quem criou aqui a alfândega em Ponta Delgada, quer dizer, no tempo de Dom Manuel, já a ilha começava a ser muito rica e na matriz observam-se os pórticos manuelinos. Mas vejam como é curioso, ao lado do pórtico central, que é tipicamente manuelino, há dois grandes pórticos bem barrocos, numa simultaneidade que acusa a sucessão do gosto e das épocas. Uma outra igreja notável é a igreja de São José, que é o antigo convento dos franciscanos e que é o maior edifício religioso que existe nos Açores. Vale a pena prestarem alguma atenção às janelas da ermida que fica anexa, que é a Ermida das Dores, que são, talvez, o exemplo mais enfático da força que a decoração barroca aqui atingiu. A Igreja da Esperança, que é esta que está agora engalanada para as festas do Senhor Santo Cristo, é outro belo exemplo barroco. E o colégio dos jesuítas, é um colégio que tem de ilustre o ter sido um dos centros que, a partir dos fins do século XVI, introduziram a cultura literária aqui nestas ilhas e que tem sobre tudo isto. Ali pregou o grande António Vieira um dos seus mais célebres sermões. Claro que há muitas outras igrejas, mas eu não posso falar-lhes delas todas. Hoje, como sabem, os Açores constituem uma região autónoma. O seu estandarte representa uma grande ave, o Açor, que estende as asas sob as 9 estrelas. O Açor, símbolo naturalmente do nome do arquipélago, as 9 estrelas que significam as 9 ilhas. É uma região em pleno crescimento e a imagem de que há pouco lhes falava é a desse grande edifício que é o mais discutido edifício de Ponta Delgada. As opiniões estão muito divididas. Naturalmente, quem ama a tradição pensa que ele destaca, choca com a linha doce e harmoniosa da cidade oitocentista. Aqueles que se voltam mais para o futuro que para o passado pensam que a silhueta do arranha-céus é uma boa imagem de uma região cujo progresso não se vai interromper. Dizem aqui os micaelenses que esse enorme edifício, separar, fica com 22 andares. Separar. Eu não sei se ele para, se não para. Ninguém pode dizer quando a vida e o progresso param. Quem para, certamente, é o programa Gente de Paz. Foi esta noite o último programa da série e eu queria, neste momento, agradecer aos telespectadores que generosamente me acompanharam ao longo destes meses e me deram
tantas contribuições preciosas. Queria agradecer aos críticos, a todos, os que disseram bem e os que disseram mal, porque todos ajudaram a ser melhor. E queria agradecer particularmente às equipes que contribuíram para a execução técnica do programa e para a sua valorização artística. E entre todas, a esta equipe que me acompanhou às ilhas e que realmente não se poupou a esforços. Os senhores telespectadores que nunca viram realizar um programa não sabem quanto é pesado esses rapazes carregando com material incómodo e pesadíssimo, mas que nunca acham que nenhum sacrifício seja demais para que o programa resulte. Podem crer que eu estou-lhes verdadeiramente grato. Estou a falar-lhes de olhos nos olhos, porque é um agradecimento sincero. E agora, para vós, senhores telespectadores, vou dizer uma coisa que nos outros programas não disse. E que não disse porque não era verdade. E eu tinha prometido que só falaria a verdade. Eu nunca disse boa noite, senhores telespectadores, e nunca o disse porque o programa era gravado durante o dia. Como veem, estou aqui ao sol, num dia claro. Mas desta vez digo-lhes o que é pelo menos uma verdade do coração e do sentimento. Boa noite, senhores telespectadores.